O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, desde já eu agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos aqueles que já me acompanham, meu muito obrigado pela audiência e por continuar ouvindo o nosso podcast. Hoje a gente vai para o episódio de número 39, aqui no Crimecast. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição do episódio. Então é isso, amigos, episódio de número 39 aqui no Crimecast, e eu queria começar falando para vocês o seguinte, não sei se vocês perceberam, acredito que sim, mas eu não estou conseguindo manter ali um dia certo, né, para enviar os episódios. Às vezes eu mando numa semana numa terça e aí mando na outra semana só lá para sexta ou no sábado. Eu estou iniciando aí meu TCC, eu me formo agora no final desse semestre, então vocês devem saber, né? Quem faz faculdade ou quem já fez sabe o tormento que é se preparar e escrever um TCC. Dito isso, eu estou fazendo o possível para manter essa frequência de episódios por semana, certo? Pelo menos um episódio por semana. Sempre vou fazer o possível para poder manter essa frequência e também agradeço àqueles que continuam ouvindo o Crimecast, porque eu notei aí de uns 2 meses para cá a audiência vem aumentando, né? No Spotify, aumentou também no Deezer os seguidores, assim como no Google Podcasts e nos outros aplicativos também. Então agradeço aqueles que continuam prestigiando o Crimecast, gostando, né, do nosso podcast, e quem puder compartilhar com amigos e seguir o perfil do Crimecast no Instagram e compartilhar também, eu agradeço bastante, tá? Então é isso, amigos, o episódio de hoje eu vou falar mais uma vez de um serial killer. Eu já falei aí, eu acho que, se eu não me engano, lá nos episódios 19, 20 e 21, ou foi no 18, 19 e 20, mas você entrando aí, dá para você saber. Eu já falei sobre o Ed Kemper. Foram 3 episódios contando a história do Ed Kemper e hoje eu começo a contar para vocês a história do Robert Hansen. Não vou falar muito porque sempre tenho esse cuidado de não soltar spoiler para vocês antes de começar o episódio, mas é isso, amigos. Obrigado a todos aí que continuam me ouvindo e obrigado àqueles que têm compartilhado e seguido o Crimecast. O sargento Frank Rothschild gravou em áudio vários relatos de Robert Hansen. Robert foi ouvido na presença de um advogado. Na sala de reuniões da promotoria pública,
o sargento inicia a gravação. As gravações de áudio, a princípio, deveriam ser mantidas em segredo, algo solicitado pelos representantes do estado do Alasca, mas alguém teve acesso e divulgou todo o depoimento de Robert Hansen. Uma das primeiras coisas que Robert diz para Frank é que sua motivação em fazer aquela gravação é minimizar o sofrimento que isso iria trazer para a sua família. Aparentemente, Robert Hansen levava uma vida normal, era dono de uma padaria no centro da cidade e era um homem de família que gostava de voar e de caçar. Mas Robert Hansen tinha um lado sombrio. A polícia estima que várias mulheres tenham sido vítimas de Robert Hansen. O agente Frank conta que passou 2 dias tomando o depoimento de Robert, cara a cara com ele, e fazendo com que ele falasse tudo o que havia feito. Frank lembra que em vários momentos Robert tentou esconder e mudar a realidade dos fatos. Porém, o agente diz que não cedeu e Robert teve que falar toda a verdade. Robert conta ao sargento que frequentava muito o rio Knik. Ele explica que descia e subia o rio frequentemente e que já tinha ido caçar ao longo do rio inúmeras vezes. Diz que é um local bonito e muito bom para caçar. E aí nós vamos para o relato de um amigo de Robert Hansen. Marshall Ellison diz que conheceu Bob no ano de 1978, na igreja. Marshall conta que foi Darla, esposa de Robert Hansen, que se aproximou e os chamou para jantar na casa deles. Marshall lembra que Darla deu a entender que Robert não tinha amigos e gostaria que ele fizesse amizade com o esposo dela, já que os dois tinham em comum o hábito de caçar. Poucos dias depois, Bob convidou Marshall para voar em seu monomotor. Marshall explica que no Alasca é muito comum que as pessoas tenham um avião e caçadores costumam usá-los para ir atrás dos animais maiores. Em um dos trechos da gravação feita por Frank, Robert Hansen admite que voava muito para a parte sul do estado e conta que o local era muito remoto e deserto. Robert confessa que ficava às vezes o dia todo ali e não via ninguém naquela região por várias e várias horas. Marshall lembra que após voltar da caça com Robert, percebeu que o amigo gostava de matar, gostava da sensação que aquilo lhe causava. Agora é o relato de um policial do Alasca. O policial John Daly diz que o Alasca é um lugar enorme e é muito fácil de se perder. John Daly conta que no dia 12 de setembro de 1982, ele e um amigo decidiram caçar alces no rio Knik. O policial lembra que quando eles caminhavam ao longo do rio, viram algo no chão. Dava para notar que não era natural. Quando se aproximaram, perceberam o que parecia ser peças de roupa. Segundo John, tinha um pedaço de jeans e ao olhar debaixo, notaram que tinha pele ali. John Daly e o amigo acionam a polícia estadual. John lembra que eles chegaram e começaram a escavar, e à medida que o corpo ia surgindo, mais o cheiro de cadáver ia aumentando. Quando terminam,
os policiais percebem que se trata de uma mulher branca. E aí, amigos, eu vou explicar uma coisa para vocês que é o seguinte: nas várias gravações em áudio que a polícia fez, o Robert Hansen conta o que ele fez com cada vítima, né? E como ele se sentia quando estava com as vítimas. Então, aqui no episódio eu vou mesclar muito o relato, por exemplo, do que o policial acabou de falar, né, que foi um achado de corpo, e o que o Robert Hansen confessa nas gravações e conta nas gravações sobre como ocorreu com aquela vítima. Então vai ser muito essa dinâmica, né, de a gente mesclar o relato do que ocorreu com a vítima, né, segundo as autoridades, e o que o Robert contou nas gravações em áudio sobre aquela vítima. E aí nós voltamos, né, para as gravações com o Sargento Frank. O policial pergunta se Robert lembra de alguma coisa sobre a aparência dessa vítima, sobre a altura dela, o cabelo, se ela estava amarrada, etc. Robert responde que lembra de, no caminho para o local, não querer que a mulher visse para onde eles estavam indo. Robert diz que aquilo fazia ele se sentir viril e poderoso, ou no controle de sua vida. E aí nós voltamos para a cena do crime no Rio Knik, né, lá onde o policial diz que encontrou o cadáver junto com um amigo, né? A terra onde o corpo estava foi peneirada e uma cápsula de bala foi achada. Era uma cápsula de bala calibre 223. A vítima tinha um ferimento à bala bem no peito, que atingiu o coração. Na gravação com Robert, o investigador pergunta se ela tinha tentado fugir ou se estava lutando com ele. Hansen responde que ela lutou e em seguida tentou correr, mas ele conseguiu pegá-la novamente. Após ser capturada de novo, segundo Hansen, a mulher começou a gritar muito com ele, e aí ele atirou. E aí agora nós vamos para o relato de uma ex-dançarina. Susan diz que antes de completar 18 anos chegou a Anchorage e logo começou a dançar em uma boate. Nessa boate ela tinha como companheira de quarto uma colega chamada Sherry. Susan conta que a colega tinha cabelos loiros e era dona de um corpão. Susan diz também que Sherry era uma pessoa gentil, muito amável e de voz suave. Susan revela que as duas se ajudavam como podiam durante o expediente no clube de dança em Anchorage, Alasca, e após o expediente como dançarina também, pois a cidade era grande, selvagem e assustadora, principalmente para garotas novas e solteiras. E aí, amigos, eu vou contar um pouco ali o contexto da cidade de Anchorage nessa época, né? O boom do petróleo em Anchorage fez a cidade atrair muitas pessoas em busca do dinheiro rápido trazido pela expansão petrolífera. Mas, como em toda cidade assim, onde há muito dinheiro e homens, vários clubes de dança surgem, com muitas mulheres interessadas nesse dinheiro. É o que diz Leland Hale, coautor do livro Butcher Baker. Leland explica que a 4ª Avenida, no centro da cidade, era o local principal da zona de prostituição. Havia vários clubes de dançarinas topless e muitos salões de massagem. Susan lembra de alguns clubes famosos ali, como o The Good Signs Club,
White Cherry, Kit Kat Club, Alaska Bud Company e vários outros. Susan diz lembrar também que via frequentemente grandes quantidades de cocaína e muito dinheiro. Aquilo era comum dentro desses clubes, segundo Susan. Leland Hale conta que se tratava de um lugar com poucas regras e, na época, havia muita tolerância em relação à prostituição no Alasca, situação que era bem diferente em vários locais dos Estados Unidos. E aí nós voltamos novamente para a gravação com Robert Hansen. Robert explica que saía do trabalho e dirigia até a cidade. Ao chegar no local onde tinha prostitutas, Robert conta que ficava ali, observando várias delas caminhando nas ruas. Robert Hansen confessa que aquilo o excitava, como nunca tinha ficado excitado antes na vida e, nas palavras dele, isso o deixava com uma carga de energia sexual enorme. O coautor do livro, Butcher Baker, explica que havia uma rota. As mulheres eram contratadas por um setor do crime organizado em Seattle para serem dançarinas em clubes na própria Seattle, em Anchorage e Honolulu, no Havaí. Susan diz que eles procuravam por dançarinas e pagavam passagem para as moças, colocavam elas em hotéis e prometiam um bom dinheiro pelo serviço. Porém, quando chegavam no local, as mulheres descobriam que tinham que morar em alojamentos e apartamentos deles. E a cada dia que elas moravam nesses alojamentos, elas contraíam dívidas. Ou seja, elas iam ali para ser exploradas, né? Susan foi levada com outra mulher para um apartamento onde elas iriam morar. E ao chegar no lugar, descobriram que tudo que tinha ali eram 2 colchões, um colchão para cada. Segundo Susan, nem travesseiro tinha, apenas os colchões. Olha isso. Ao se deparar com a situação, Susan diz que só pensava num jeito de escapar e ir embora dali. Leland Hale diz que assassinos em série têm uma tendência a escolher pessoas vulneráveis. E, certamente, essas mulheres eram pessoas vulneráveis. Então, amigos, só para a gente entender bem aí, né, o contexto, as mulheres eram atraídas com a promessa de dançarem em clubes e tal. Óbvio que elas sabiam também da parte da prostituição e eram enganadas, porque eles prometiam ali dinheiro e tal. A princípio colocavam elas em hotéis quando elas chegavam, mas quando elas começavam a trabalhar nesses clubes, elas iam para um local que não tinha nada, né? Como a Susan diz aí no relato dela, ela e a colega chegaram num desses apartamentos, né? Esses alojamentos, que elas ainda eram cobradas, né, por estarem naquele local, e só tinham 2 colchões. Então elas iam para o local achando uma coisa e era outra totalmente diferente, né? Então, nesse ponto aí você já vê que eram pessoas que não tinham a quem recorrer, né? Prostitutas, dançarinas que, para todos os efeitos ali, né, e para os clientes, vamos dizer assim, as duas eram praticamente a mesma coisa, né? E num contexto também de muita droga envolvida nesses locais, né? Nas gravações do Sargento Frank, Robert dizia que não conseguia se lembrar onde pegou essas mulheres, mas provavelmente tinha sido na rua ou em algum clube. Ele conta que sempre dizia o seguinte para as garotas, abre aspas, "Você vai ser paga, só que vai ser um pouco diferente.
vai ser do jeito que eu quero que seja e não do jeito que você está acostumada a fazer. Fecha aspas. Susan lembra do dia em que Robert Hansen falou com ela no clube. Susan diz que Robert pediu uma garrafa de champanhe e a convidou para sentar com ele. Ela diz que a atitude e o jeito de Robert Hansen eram bem estranhos. Susan se recorda dele ficar falando o tempo todo que tinha um avião e, em dado momento, a convidou para sair dali, mas Susan preferiu não sair com ele. No dia seguinte, a colega de Susan, Sherry, diz que tinha um encontro com um cara que tinha um avião. Susan diz que o mesmo cara tinha falado com ela na noite anterior e em seguida pergunta à amiga por que ela sairia com o cara. Sherry responde que achou o cara legal e pergunta se Susan iria com ela até o local do encontro. Susan acredita que a amiga pode ter visto em Robert uma oportunidade de sair daquela situação em que estava e, quem sabe, começar a namorar com alguém que fosse legal. Susan diz que ao levantar tomou café da manhã com a amiga e foi com ela até o local onde Robert Hansen ficou de ir buscá-la. Ao deixar a amiga ali, Susan se despediu e diz que encontrava com ela mais tarde. Porém, Susan não encontrou com Sherry mais tarde. Susan nunca mais viu a amiga. Em outubro de 1982, cerca de um mês após a descoberta do corpo no rio Knik, ela foi identificada como Sherry Morrow, 24 anos. Olha isso, amigos. A Susan, né, que é uma mulher que viveu ali naquela época, ela diz que o Hansen chegou a convidá-la para sair. E ela, por algum motivo ali, ela teve uma percepção que o cara tinha um jeito meio esquisito, né, meio estranho. E ela decidiu não sair. Só que a amiga dela, né, a pessoa com quem ela convivia ali, a colega, acabou sendo também convidada pelo Robert e ela aceitou e achou até inclusive o cara legal. Né, a Susan até comenta que acha que ela talvez estivesse ali tentando encontrar um cara legal naquele local ali. Talvez ela imaginasse que alguns dos caras fossem caras legais e ela pensou isso do Robert Hansen, mas ela estava bem enganada. E aquele corpo lá, né, que eu já contei para vocês aqui que um policial encontrou junto com um amigo ao longo do rio Knik, era justamente essa colega da Susan, né, a Sherry Morrow. Um mês depois ela foi identificada, ela tinha apenas 24 anos. Susan diz que ficou sem acreditar quando viu a foto da colega Sherry no jornal. Susan diz também que se sentiu culpada, pois afinal de contas acompanhou ela até o local de encontro, o último encontro entre as duas. E aí eu tenho um relato sobre o achado do corpo da Sherry, feito por uma policial, né, uma policial mulher de Anchorage. A policial Maxine Farrell conta que, ao ler sobre o corpo que havia sido encontrado ao longo do rio Knik, percebeu que correspondia com o que havia acontecido com outras garotas. Maxine diz ter sugerido que aquilo era algo feito por um serial killer, mas, segundo ela, ninguém quis lhe ouvir. Olha isso. Maxine trabalhava na unidade de homicídios e foi uma das 2 primeiras mulheres do departamento de polícia de Anchorage. A policial lembra que elas não tinham sala própria para trabalhar e nem vestiário.
apenas os policiais homens tinham. Maxine lembra que as pessoas chegavam até elas e diziam que era melhor elas estarem em casa cuidando da casa e dos filhos em vez de trabalhar. Olha aí, você imagina, cara, né? Numa cidade como essa, né? Mulheres ali, final da década de 1970 para começo da década de 1980, vocês imaginam o que era ser mulher, uma policial mulher no meio de uma ruma de homens, né? De vários homens, né? Não era nada fácil, com certeza. E essa questão do preconceito, né? Maxine Farrell conta que se envolveu no caso Hansen porque foi ela quem descobriu a Eklutna N 2 anos antes. Eklutna é uma estrada e eu vou explicar para vocês o porquê desse nome, né? Em 17 de julho de 1980, Maxine diz que receberam uma chamada da central, então a patrulha respondeu e aí eles foram até Eklutna. Eklutna era um lugar de acesso para eletricistas e ficava a 45 quilômetros de Anchorage, Alasca. Alguns eletricistas passavam por ali e encontraram um corpo. Maxine foi enviada para atender essa ocorrência. Então, amigos, isso aqui é um relato dessa policial 2 anos antes, né? 2 anos antes desse corpo da Sherry Morrow ser encontrado, tem esse achado de corpo aqui, que a própria Maxine conta que eles chamaram, né, a vítima de Eklutna N, porque era um corpo sem identificação. Como foi encontrado, né, ao lado dessa estrada que tinha o nome de Eklutna, então eles identificaram o corpo dessa forma, né? A policial conta que escavaram o local e logo de cara perceberam que se tratava do corpo de uma prostituta, por causa do vestido e das joias que estavam nela. Sobre essa vítima, Robert Hansen contou nas gravações que não recordava se ela era uma dançarina ou uma prostituta. Robert diz que só lembra de pegar a mulher e falar que a levaria para a sua casa. Robert confirmou que estava subindo a estrada Eklutna. A policial Maxine Farrell conta que o corpo foi encontrado sem identificação e não havia nenhuma ocorrência sobre ela, ou seja, ninguém tinha procurado por ela. Por esse motivo, os policiais imaginaram que se tratava de alguém que teria acabado de chegar na cidade. Nas gravações, de acordo com Robert Hansen, a mulher saiu correndo, mas ele a alcançou e a agarrou pelos cabelos. Robert conta que ela tinha uma faca grande na bolsa e teria puxado essa faca para ele. E então, naquele momento, Hansen diz que as coisas saíram do controle. Segundo Maxine, a causa da morte daquela mulher foi um ferimento à faca no corpo. Ela não especifica, né, aqui qual o local exato, né, mas que ela foi morta com um ferimento à faca. A policial conta que com o crânio da vítima foi possível fazer a reconstrução do rosto, e isso colaborou para que fosse feita uma imagem de como seria a aparência daquela pessoa. Lembrando que era uma pessoa sem identificação, então essa questão de reconstruir o rosto para se fazer uma imagem era importante para ver se alguém conhecia ali, né, pela foto, pela aparência daquela pessoa, né? Maxine então divulga aquela imagem em todos os locais possíveis, porém a mulher nunca foi reconhecida e a policial nunca descobriu quem era aquela vítima. Pouco tempo depois, Maxine Farrell recebeu um relatório de outra pessoa desaparecida.
Maxine diz que essa pessoa realmente era uma prostituta de rua. O nome dela era Roxanne Esland, 24 anos. Maxine então acredita que poderia haver correspondência entre as duas mulheres. Após isso, quase todo mês tinha 2 ou 3 mulheres desaparecidas na cidade. Maxine então começa a investigar mais a fundo. Nas gravações, Robert Hansen conta que começou a ficar cada vez mais ousado, pois ele já agia há algum tempo e nada tinha lhe acontecido. Àquela altura, Robert diz que ficava cada vez mais ansioso para encontrar uma nova vítima e fazer aquilo de novo. Leland Hale, coautor do livro Butcher Baker, diz que para a maioria dos policiais aquelas mulheres desapareciam o tempo todo, pois acabavam saindo da cidade e indo para outra, porque iriam dançar em outro lugar. Porém, Maxine discordava daquilo. Maxine então pegou os relatórios de todas as pessoas desaparecidas e começou a reunir informações sobre parentes e até informações sobre as bijuterias que as mulheres usavam. Maxine estudava psicologia, sabia que vários desses assassinos em série costumavam manter um souvenir de suas vítimas. A policial fez uma planilha com todos os dados de cada mulher, com nome e com informações que já sabiam e o que não sabiam de cada uma delas. Olha isso, amigos. Esse ponto ele é muito importante porque essa mulher, essa policial, que ela diz, né, no relato dela que ela e uma outra mulher, elas foram as 2 primeiras, né, a trabalharem no departamento de polícia, policiais mulheres, e elas dizem que não tinha uma sala para elas, né, não tinha um vestiário próprio e esse tipo de coisa. E essa mulher, ela levantou a hipótese, ela foi a primeira e a única que logo quando apareceram ali 2, 3 casos, ela levantou a hipótese de um serial killer estar fazendo aquilo. Mas os policiais homens, eles não queriam saber daquela tese dela, né? Eles diziam, na verdade, que não era aquilo, né? Não acreditavam e tal, era loucura da mulher, né? Como sempre. E aí, para vocês verem, ela foi lá, fez um relatório, porque existiam várias mulheres que tinham sumido, e naquele momento não se tinha, obviamente, todos os corpos, né? As mulheres sumiam, algumas foram achadas, e aí, pelo perfil ali, ela, a Maxine, começou a imaginar, não, cara, é um serial killer. Talvez essas outras mulheres que estão sumidas, na verdade, elas também foram vítimas, como essas 2 vítimas aí com perfil aí de prostitutas ou dançarinas, né? Mas ninguém quis ouvir a policial Maxine Farrell. E aí ela fez esse relatório com vários dados, né, de cada mulher que tinha sumido e com as mulheres que já tinham ali, que os corpos já tinham aparecido, e eram em torno de 10 pessoas desaparecidas. E aí eu vou dizer aqui o nome para vocês das mulheres que constavam nesse relatório de pessoas desaparecidas. Era o seguinte: Deline Frey, 20 anos, Teresa Watson, sem a estimativa de idade, Sue Luna, 23 anos, Angela Feder, sem idade ali, também sem uma estimativa de idade, Tamara Pedersen, 19 anos, Roxanne Esland, 24 anos, Lisa Futrell, 41 anos, Andrea Eltery, 22 anos, Megan Emmerich, sem a estimativa da idade, e Malai Larsen,
21 anos. Era o nome de 10 mulheres e vocês lembram que tinha uma 11ª vítima também nesse relatório, que era a vítima que não foi identificada e a Maxine identificou como Eklutna N, porque foi encontrada próximo à estrada Eklutna. A policial Maxine Farrell então levou o relatório para seus superiores e os alertou que existia um serial killer agindo na região. Segundo Maxine, os chefes riram da cara dela e disseram que ela estava enganada. Vocês ouviram isso? Os chefes riram da cara dela e disseram que ela estava enganada. É incrível, né, cara, você ler isso, né? Uma policial, pelo fato de que era uma mulher, e os caras desacreditaram ela por conta disso. A mulher passou um tempo reunindo informações, vários dados e várias informações sobre 10 pessoas desaparecidas. 10, mais a pessoa que não tinha sido identificada. E os caras riram dela e disseram que ela estava enganada, que não era nada daquilo. E aí agora nós vamos para o relato de um pastor. O pastor Wayne Coggins diz que chegou em Anchorage no ano de 1971 e lembra de que no dia em que chegou na cidade, a sensação térmica era de 30 graus negativos. Wayne conta que conheceu Robert Hansen e a família dele logo que se tornou pastor da igreja. Wayne diz que Robert era um cara quieto e simpático, e diz também que nunca notou esse lado sombrio dele, que depois veio à tona. O pastor Wayne Coggins diz que foi algumas vezes à padaria de Robert Hansen e, para ele, Robert sempre pareceu ser um homem comum. O pastor conta que, na verdade, eram raríssimas as vezes que Robert ia à igreja, diferente de sua esposa Darla, que se mostrava uma pessoa muito religiosa. Darla, inclusive, era professora e ensinava crianças da igreja a ler. Outro relato agora é um relato de uma amiga de escola da filha do Hansen. Diana Lynn diz que estudou com Christy Hansen, a filha mais velha de Robert e Darla. As duas estudavam na mesma sala. Christy tinha um irmão que era mais novo, chamado Johnny. Diana conta que via Robert tratar bem os filhos e era sempre muito gentil com Christy e muito amoroso com Johnny. Esses relatos para a gente ter uma ideia de que as pessoas tinham uma noção assim do Robert Hansen como um cara normal, um cara comum, um pai de família comum que trabalhava, né? E esses relatos são para mostrar isso, né? Um pastor, uma amiga da filha dele e tal, que via de vez em quando ali o Robert Hansen, e para eles o Robert era um cara normal e comum, ou seja, não levantava nenhuma suspeita, né? Leland Hale, coautor do livro sobre o caso Hansen, conta que Robert começou a ter alguns problemas com pequenos furtos. Ele entrava em lojas e furtava pequenas coisas, testava pegar algo das prateleiras e sair sem pagar. Robert gostava da adrenalina do ato do furto. Nas gravações em áudio com o sargento, Robert Hansen confirma isso. Abre aspas. Eu chegava quase a ejacular nas calças se eu conseguisse entrar em uma loja, pegar qualquer coisa e sair pela porta sem pagar.
Eu era mais esperto do que as pessoas na loja, e isso me dava a mesma satisfação. Eu tinha a mesma sensação com uma prostituta. Fecha aspas. Olha só, e a gente já tem uma noção de como que era ali a cabeça do Robert Hansen na realidade, né? E aí nós vamos para 24 de outubro de 1983. Robert Hansen conta nas gravações em áudio que pousou ao lado do rio Knik e foi até um galpão que ele utilizava para guardar carne de caça. Robert diz que estava com uma prostituta naquele dia e, ao chegar no galpão, disse à sua acompanhante que os dois passariam o dia ali. Porém, quando eles estavam entrando, um outro avião sobrevoou o rio e Robert logo imaginou que ele fosse pousar ali também. Segundo Robert, nesse momento, ele levou a mulher para dentro e algemou em um poste de ferro que ficava dentro do galpão e logo em seguida retornou para o seu monomotor. Robert observou quando o avião dava mais uma sobrevoada no local. Ele lembra que ficou torcendo para que o cara não pousasse ali, pois ele não queria ter que atirar, abre aspas, naquele desgraçado, fecha aspas. Mas o avião fez a volta e foi embora. Robert confessa que ficou um pouco assustado, mas em seguida voltou para o galpão e disse que, ao voltar para onde a mulher estava algemada, ele percebeu que cometeu um erro ao dizer para a mulher que aquele local era um lugar onde se guardava carne. Talvez isso tenha feito ela pensar várias coisas, e a partir dali, nas palavras de Hansen, tudo começou a dar errado. Então, amigos, esse relato aqui é o que o Robert conta, né? A gente tem uma noção que aquele local era muito remoto e deserto. Ou seja, nesse caso aí, né, mostra como era raro isso acontecer. E nesse dia o avião passou e nem pousou. Então, o Robert Hansen, ele ficava naquele local tranquilamente, né? Esse foi a única vez que talvez ele tenha visto ali algum movimento. Não ficava ninguém ali, não passava ninguém ali. E aí nós voltamos, né, para 28 de setembro de 1983. Um corpo foi encontrado a 1,5 km de distância do corpo de Sherry Morrow. Vocês lembram que foi o corpo que foi encontrado ao longo do rio Knik. E lá no mesmo local, em torno de 1,5 km, outro corpo foi encontrado. O corpo foi achado por 2 caçadores que estavam caçando alces e deram de cara com o cadáver. A mulher era jovem e branca e tinha um ferimento de bala no coração. Mais uma vez, a cápsula encontrada perto do corpo era de uma bala calibre 223, né, que já era o que tinha sido encontrado perto do outro corpo. Após o achado de mais esse corpo, as pessoas começam a acreditar que um assassino em série pudesse estar atuando na cidade de Anchorage. A polícia passa a ser pressionada para que os casos sejam investigados mais a fundo, e aí um sargento assume as investigações. O sargento Glenn Flood era da Polícia Estadual do Alasca e era considerado um investigador prestigiado. Segundo a policial Maxine Farrell, ela disse que o Flood, né, esse sargento, a procurou e lhe disse sobre os corpos encontrados na região. Flood sabia do relatório de pessoas desaparecidas feito pela policial Maxine, então foi determinado que se criasse uma força-tarefa para trabalhar com os corpos que já tinham sido achados. A Polícia Estadual então solicita ao chefe do Departamento de Polícia de Anchorage que Maxine se juntasse a Flood.
Porém, a policial foi proibida de trabalhar na força-tarefa. Olha isso, cara. Ela já tinha sido desrespeitada, né? Porque quando ela leva esse relatório e a tese de que, bem antes, né, que já existia, né, um serial killer, os caras riram dela, né? Disseram que ela estava errada e estava enganada. E agora, quando realmente se imagina que era um serial killer, e ela, ó, eu avisei, né? Por ela ter feito todo o trabalho, os caras disseram não, a Maxine vai se juntar ao Flood para ajudar. Só que por algum motivo a Maxine Farrell é proibida de trabalhar nessa força-tarefa. Como pode, bicho? Incrível, né? Incrível a sacanagem que fizeram com a Maxine Farrell. Maxine lembra de que ficou chateada e com muita raiva ao saber que sua participação na força-tarefa tinha sido vetada. Eu também ficaria, viu? Maxine então entrega todo o material e informações obtidas para o sargento Flood. E aí a gente vai agora para o relato de uma outra mulher sobre o caso. E esse relato é um relato muito importante também. Karen O'Reilly diz que conheceu Robert Hansen por um anúncio de jornal. O Sunday Singles era um serviço de encontros dentro do jornal de Anchorage. E aí eu vou dizer para vocês, né, o que dizia o anúncio do Robert Hansen. Que, explicando antes, essa época, amigos, é óbvio, a gente está falando de anúncio mesmo, de um jornal de papel, e a pessoa ia lá e deixava um anúncio. E, segundo a Karen, era um anúncio ali para encontros, né? Sunday Singles, né? Ali numa seção ali de anúncios do jornal da cidade de Anchorage. E o anúncio que o Robert Hansen fez, né, lá nesse local, ele dizia o seguinte, abre aspas: homem aventureiro busca jovem disposta a colocar jeans. Junte-se a mim para descobrir o que tem além do arco-íris. Fecha aspas. Olha o anúncio do cara, bicho. Uma coisa bem brega, né, cara? Vamos falar a verdade. Tudo bem que era década de 1980 e tal, mas, e mesmo com esse anúncio, alguém apareceu, que foi a Karen. Nas gravações para a polícia, Robert conta que ouviu sua família comentar que gostaria de passar todo o verão na Europa. Então ele viu aquilo como uma oportunidade temporária de encontrar alguém naquele período em que ele estivesse sozinho. Olha isso. A família, né, disse, não, vamos para a Europa e tal, passar um período lá. E ele ficou só, né, na cidade. A família foi, viajou, filhos e a esposa, e aí ele pensou, não, vou colocar um anúncio no Sunday Singles, encontrar uma namorada e não vou ficar só nesse período. Olha isso. Karen conta que por volta de junho de 1983, Robert a levou até um bar e contou para ela uma história de que teve uma vida difícil, porque as pessoas riam dele quando ele era mais jovem. Karen lembra que ele foi gentil e que gaguejava um pouco. Segundo Karen, Robert logo perguntou se ela gostaria de dar um passeio de avião, e ela respondeu que sim. Porém, ventava muito forte no dia, então Robert decide levá-la para a casa dele. Karen diz que ao chegar na casa de Robert, percebeu que o cachorro dele correu para se esconder e se escondeu dentro de um armário. Karen diz que achou estranho o cão ter medo do próprio dono, ao invés de correr em direção a ele. Olha só essa percepção interessante, né, da Karen. Karen e Robert desceram para o porão da casa, e ela diz que lá havia várias cabeças de animais empalhadas e colocadas nas paredes,
E disse também que Robert se gabava o tempo todo de ter várias cabeças de animais ali. Ele se orgulhava de cada uma delas, coisa de caçadorzinho idiota, né? Nas gravações, Robert Hansen diz que eles ficaram lá conversando. A Karen deu aí o relato dela e agora é a versão do Robert. Robert Hansen diz que eles ficaram lá conversando, se conhecendo e até se beijaram e deram uns amassos no sofá que tinha ali. E em dado momento, Karen lembra que Robert a perguntou, abre aspas, você quer fazer amor em cima de um tapete de pele de urso? Fecha aspas. E ela respondeu que não. Depois da negativa, Robert teria ficado calado e bem quieto, apenas olhando para Karen. Nas gravações, Robert disse que aceitou naquele momento o não da mulher e teria levado de boa aquela resposta, porque, segundo ele, Karen era uma boa moça. Para Karen, ela teve muita sorte naquela ocasião e, hoje em dia, sabe que, por muito pouco, sua vida não acabou ali. E aí, amigo, se a gente parar para pensar, ele não matou, né, essa mulher, tanto óbvio que ela deu esse relato aí. Mas eu fico imaginando o seguinte, eu pensei aqui rapidamente, que tudo bem, ela teve sorte porque ele não levou ela lá pro local que ele queria, que era tal galpão dele lá, num local bem remoto, porque estava ventando muito e aí ela teve sorte. Mas eu acredito que ele não fez nada com ela quando ela negou, né? Aquela proposta meio tosca, né? Quer fazer sexo em cima de um tapete de um urso, de pele de urso. E aí ela disse que não. E eu acho que ele não faz nada com ela porque foi a mulher que ele encontrou, né? No tal anúncio lá. E as mulheres com quem ele fez alguma coisa, né? Torturou e matou, eram mulheres que ele considerava inferiores, provavelmente, isso é uma coisa que eu estou imaginando agora. Eram dançarinas ou prostitutas, ou para ele as duas eram a mesma coisa, né? Prostitutas ou dançarinas eram mulheres que não seriam boas moças, como ele fala da Carrie. Não, a Carrie era uma boa moça, então eu fiquei de boa quando ela disse que não queria fazer sexo. Então foi o que eu pensei aqui rapidamente, pode ter sido isso, né? Greg Baker, do Departamento de Polícia de Anchorage, diz que se envolveu no caso Hansen em 1983. Greg conta que no dia 13 de junho daquele ano, fazia a ronda e naquele dia estava treinando um outro policial, chamado Wayne Vance. Os agentes trabalhavam no turno da noite e era mais ou menos 4 da manhã quando receberam um chamado da central informando que uma mulher branca estava correndo seminua e com algemas na 5ª Avenida. Outra informação que chegou em seguida foi que um cara teria pego essa mulher e colocado em seu caminhão e depois a deixou em um hotel. Os policiais foram até esse hotel e constataram que a tal mulher estava sozinha em um dos quartos. Greg e Wayne batem à porta e entram no quarto. Após entrar, eles tiram as algemas da mulher e conseguem algumas roupas para ela. O policial Greg lembra de que a garota estava muito agitada e demorou um pouco até ela se acalmar e passar alguma informação para eles. O nome dela era Cindy Paulson, de apenas 17 anos. Cindy então conta para os policiais o que teria acontecido. Ela conta que estava na esquina da 5ª Avenida, quando um homem passa por ela no carro e depois para o veículo no estacionamento.
Segundo Cindy, o homem a chamou e ofereceu $200 para que ela fizesse sexo oral dentro do carro. Cindy aceita a oferta e se aproxima. É aí que o homem aponta uma arma para ela e lhe coloca as algemas. O homem diz que se ela chamasse por ajuda ou fizesse algum alarde ou menção de escapar, ele daria um tiro nela e depois jogaria o corpo em algum lugar. Nas gravações, Robert Hansen diz que apontou a arma para a garota e disse a ela que se ela fizesse o que ele mandava, não ia se machucar. Cindy diz que ficou apavorada e que chegou a lutar um pouco, mas não muito, pois sabia que ele faria alguma coisa. Robert leva a garota para a casa dele no andar de baixo e a coloca em uma espécie de sala íntima. Robert diz nas gravações que ao colocar Cindy nessa sala, explica para ela que queria fazer algo diferente. Robert diz que quer transar com ela em cima de um tapete de pele de urso. Olha o fetiche do cara, mano. Hansen a deitou em cima do tapete e a estuprou. Cindy conta que Robert depois enrolou uma corrente no pescoço dela e a algemou, e diz que ficou na sala por mais ou menos 5 horas. Cindy Paulson diz que só conseguia pensar em como fugir dali. Robert volta e diz que achava Cindy uma garota tão legal que a levaria para a cabana dele na floresta. Desesperada, Cindy diz a Robert Hansen que queria ir para casa, porque ela morava com a mãe e que não contaria nada a ninguém. Mas Robert diz que tinha um avião e a levaria até a cabana e depois voltaria para a cidade com ela. Porém, naquele momento, Cindy diz que sabia que se fosse com ele, provavelmente não voltaria nunca mais. Ao chegar no aeroporto, Robert explica que precisava colocar o assento no avião e logo em seguida amarrou Cindy. Cindy Paulson conta que conseguiu abrir a porta traseira e saiu correndo em direção à rua. Segundo ela, Robert a perseguia com uma arma na mão. Cindy diz que corria e gritava histericamente. Foi quando um cara em um caminhão viu e parou para ela, levando-a para o hotel. Após toda a história contada por Cindy, o policial Greg pergunta se ela poderia ir a um hospital com ele para fazer um exame de violação sexual. Cindy responde que sim e vai com os policiais. No caminho para o hospital, eles passam em frente ao aeroporto de Merrill e Cindy reconhece o avião. O policial então solicita ao aeroporto os dados do dono daquele avião. O nome do dono da aeronave era Robert Hansen. A polícia vai até a casa de Robert Hansen e ele concorda em comparecer à delegacia. O policial Greg diz que, de início, Robert parecia ser um cara comum e, no interrogatório, ele nega que tenha estado com alguma prostituta naquela manhã. Greg diz que tinha certeza de que Robert mentia. Era visível para ele que Robert Hansen era culpado. O policial então decide ir até a casa de Hansen. Eles descem até o andar de baixo e encontram a sala íntima. E nessa sala tinha um sofá, tinha um tapete de urso no chão e era tudo exatamente igual ao que Cindy Paulson tinha dito que era. É isso, amigos.
eu vou ficar por aqui no momento. Essa foi a primeira parte, né, sobre a história desse cara aí, né, do Robert Hansen, que é uma história bem absurda, né? Mas eu volto na semana que vem com a segunda parte e o desfecho, né, da história desse serial killer que literalmente caçava mulheres vulneráveis, né? Mulheres que trabalhavam na noite, né, prostitutas, dançarinas, e que ele fez aí coisas absurdas. É isso, amigos. Na semana que vem eu volto com o final da história sobre o Robert Hansen, o caçador de mulheres.